nossos agradecimentos aos participantes da mesa. Antes de iniciarmos o próximo painel, a organização do 4º seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação pede desculpas aos autores de posters pela má qualidade da projeção apresentada. Houve um erro de comunicação impossível de correção durante a realização do seminário. Os mesmos serão disponibilizados na página da rede. Mais uma vez, acolham os pedidos de desculpas. Damos início ao painel 1 com o tema A experiência das redes e organizações promotoras da disseminação de conhecimentos em monitoramento e avaliação. Como moderadora, convidamos a diretora-geral da Agência Brasileira de Avaliação, Márcia Joper. Como painelistas, o economista sênior do setor de redução da pobreza e gênero do Banco Mundial, João Pedro Azevedo, que falará sobre a experiência da Rede Latino-Americana e do Caribe em monitoramento e avaliação, e a diretora da Rizoma, Assessoria em Planejamento, Monitoramento e Avaliação, Verônica Machado, que apresentará o estudo de caso A experiência da Rede de Monitoramento e Avaliação Tuberculose Brasil, Formação e Gestão do Conhecimento. A moderadora também é a responsável do controle do horário, da apresentação de uma síntese ao final das palestras e coordenará os debates. Com a palavra a moderadora Márcia Joper. Bom dia ainda. Nós vamos tentar fazer um esforço grande aqui para cumprir os nossos tempos. Agradeço a presença de todos. Queria convidar o João Pedro, agradecer a presença dele para fazer a apresentação. Obrigado a todos, um muito bom dia. É um enorme prazer estar aqui, em função não só da importância institucional, mas também do fato que a gente vem acompanhando essa rede há quase 5 anos. E é fantástico estar já participando do 4º encontro dela. O objetivo dessa conversa é compartilhar com vocês um pouco a experiência da rede latino-americana, né? E, para motivar um pouco, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre alguns dos grandes números da informação gerada e compartilhada hoje em dia, né, através das mídias eletrônicas, né? São mais de 290 bilhões de e-mails intercambiados todos os dias, 550 milhões de websites criados em 2011, desses quais 300 milhões foram criados apenas no último ano, 2 bilhões de usuários de internet, dos quais 10% se encontram na América Latina, e o Brasil é um dos principais polos usuários de internet, 48 horas de vídeos gerados a cada minuto, carregados a cada minuto no YouTube, mais de 30 milhões de blogs postados em 2011 apenas, e em uma das mídias, que é o Bloomberg, e 70 milhões gerados ou postados através do WordPress. Em todo esse mar de informação, a gente acredita que é muito difícil navegar sem algum tipo de órgão ou de capacidade de filtro e de gestão desse conhecimento. E a gente acredita que é exatamente nesse nicho que a rede latino-americana e capítulos como o brasileiro, colombiano, mexicano podem jogar um papel fundamental. Cada vez mais a informação que nós geramos, ela é também disponibilizada por meio eletrônico. E plataformas como a rede latino-americana permitem uma organização e um filtro e uma referencialização desse conteúdo através de pessoas, né, membros. E isso tem se mostrado uma ferramenta muito poderosa em outros campos do conhecimento, e a gente acredita que, na área de monitoramento e avaliação, a experiência recente, tanto da rede brasileira quanto da latino-americana, demonstram que também pode jogar um papel importante. Quais são alguns dos objetivos fundamentais da rede latino-americana, né? Ela são, em particular, gerar um intercâmbio, promover um intercâmbio sul-sul,
né? Cada vez mais o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras agências internacionais de fomento reconhecem a sua incapacidade de estar presente, né, em todos os lugares ao mesmo tempo. Já foi esse o tempo onde as demandas eram relativamente menores. Hoje em dia, isso não é mais verdade. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe que existem inúmeras experiências riquíssimas e muito interessantes ocorrendo em todos os lugares. E plataformas como essa podem ajudar a compartilhar de uma maneira mais eficiente esse conhecimento. Além disso, a gente acredita que essa rede ela cumpre um papel importante no mapeamento das perguntas e temas sobre monitoramento e avaliação na região e ajudam a gestão do conhecimento. Um aspecto adicional dessa rede, que vem sido fomentado nos últimos 4 anos, foi exatamente a criação de capítulos nacionais. E nesse caso, a ideia é muito mais simplesmente abrir o espaço para que os países possam também aderir a esse movimento e organizar parte desse debate internamente. A ideia desses capítulos nacionais é que eles são liderados pelos países, não existe nenhum tipo de diretriz pré-definida, né, desse tipo do que é ser um capítulo nacional. Esses capítulos nacionais podem ser, inclusive, capítulos de várias outras redes, do nosso ponto de vista, não importa. As estruturas de governança são múltiplas e plurais, o México, a Colômbia, o Peru, o Brasil, cada um tem a sua forma de organizar internamente esse debate. E o que a gente vem observando é que os países vêm utilizando esses seus capítulos, essas plataformas nacionais, também para identificar alguns dos atores chaves e promover uma melhor articulação entre atores, mapear iniciativas, promover o debate e intercâmbio na área de monitoramento e avaliação e fortalecer a capacitação sobre o tema. Alguns dos princípios básicos da rede latino-americana, e que eu acredito que sejam semelhantes nos capítulos nacionais, é que ela é uma rede aberta, tá, com um moderador. A autosseleção é algo intrínseco, né, portanto, os membros é uma autoadesão à rede. Ela é aberta a indivíduos, instituições e outras redes, inclusive associações e grupos, né, dos mais variados. E ela busca se manter fiel à pertinência e relevância do tema, que é monitoramento e avaliação, o que, por si só, é algo extremamente abrangente, né? Qual é a grande visão, talvez, né? A grande visão é que a soma das partes é maior do... né? O todo é maior do que a soma das partes, eu inverti aqui. Né? E, com isso, a gente... É uma ideia de simbiose, fundamentalmente. Né? Como é que essa rede vem evoluindo? Né? As conferências regionais, elas passaram de mais ou menos 40 participantes para 300, 400 participantes. Os países hoje são cofinanciadores dessas conferências, portanto, eles são donos dessa conferência, tanto quanto os organismos internacionais. Nós temos agora workshops como parte da conferência, como uma forma de melhorar o intercâmbio, a troca Já temos conferências nacionais como esta aqui no Brasil. Semana passada houve a conferência do Peru. Em outubro vai ter a conferência da Colômbia. Nós temos países como o Brasil que estão produzindo revistas sobre monitoramento e avaliação. Existem outros capítulos nacionais, como no Paraguai, El Salvador e República Dominicana. E a gente observa uma crescente interação social na plataforma, que é um dos grandes focos de interesse da nossa parte hoje em dia. Quais são algumas das lições aprendidas até o momento nessa experiência da rede latino-americana, e principalmente do seu ambiente virtual? Né? Em primeiro lugar, é que é importante ter múltiplos canais, né, e encarar isso como realmente uma estratégia multimídia e multimodal de comunicação e de gestão de conhecimento, onde a gente tem a plataforma, mas a gente também tem um canal no YouTube, existem conferências, existem publicações impressas, tem o Twitter, tem visitas Sul-Sul, né, que já são promovidas muitas vezes como parte do dia a dia de instituições como o Banco Mundial e o BID, mas o que a gente está buscando agora é que as visitas Sul-Sul que sejam feitas na área de monitoramento e avaliação sejam também compartilhadas para os outros membros da rede que não possam participar dessa missão. Né? E isso aconteceu alguns meses atrás, quando, né, gestores de El Salvador e de Honduras foram ao México e, ao voltar, eles postaram na rede as suas observações, as suas percepções a respeito do diálogo que tiveram com o México.
Um outro ponto muito importante é que a estratégia online e offline dessa rede se complementam, né, e aqui a gente pode observar, eu acredito que, não sei se tem um pointer aqui, mas as datas das conferências, das últimas 3 conferências, e quando vocês podem observar que nos meses que antecedem as conferências, o que a gente observa é um aumento da inscrição dos membros da rede. E aqui o que a gente está fazendo, essa rede hoje tem mais de 7 mil membros. Se a gente juntar os 3.300 membros da rede brasileira, com os 3.200 membros da rede latino-americana e 1.200 membros da rede colombiana, a gente tem uma comunidade aí de 7 mil gestores públicos na área de monitoramento e avaliação, onde 60% são gestores. Essa não é uma rede de consultores, essa não é uma rede de acadêmicos. Existem redes de consultores e existem redes de acadêmicos, mas essa tenta, eu acho, ocupar um nicho que até então estava totalmente vazio, né, que é exatamente trazer o gestor público nas diferentes esferas para dentro desse diálogo. Um outro ponto importante são as múltiplas ferramentas que são utilizadas nessa plataforma, né, que vão de grupos, blogs, eventos, fóruns de discussão, né, etc. As parcerias, né, uma rede não pode existir, né, com um indivíduo só, né? Então, a estrutura de parceria ela é crítica para o fortalecimento e para a sustentabilidade dessa rede, e essa parceria ela é importante que se dê em diversos níveis, né? Tanto no nível institucional quanto no nível de indivíduos. Até porque, como eu disse, eu acho que algo que diferencia essa rede exatamente o trazer o gestor público para dentro desse tipo de diálogo. E, para isso, a gente precisa da instituição. Né? Não basta só... Porque, no final do dia, quem vai decidir se a sua avaliação vai ser compartilhada ou não vai ser compartilhada não vai ser o gestor responsável por essa avaliação, mas sim o gerente, vai ser o presidente, vai ser o secretário. E se a gente não traz a instituição para dentro dessa rede, fica muito mais difícil que o gestor consiga, sozinho, mudar essa cultura, né, muitas vezes, de restrição de informação. A gente observa que toma tempo para fortalecer e crescer uma rede. Hoje, as 3 plataformas em conjunto têm em torno de 20 mil visitas mensuais, né, o que é um número muito significativo, muito expressivo para uma rede de gestores públicos dessa natureza. Os dinamizadores locais são críticos, né, e aqui a gente observa o que acontece com o número de membros de filiação depois da data de criação de cada capítulo nacional. A gente tem aqui o caso de El Salvador, Paraguai e Peru. E certamente dá um salto enorme, ou seja, ter essa figura local que impulsiona a rede é fundamental. Ela é uma rede social, né, e que, portanto, o crédito deve ser compartilhado socialmente, e isso é algo muito importante, né, ou seja, é uma lógica completamente diferente da lógica autoral de um blog, onde o que você quer é que o indivíduo, né, e dono daquele blog seja conhecido. No caso de uma rede, né, o que a gente quer, na verdade, é que os anônimos, né, se sintam confortáveis para compartilhar o seu conhecimento. A gente também observa que o idioma importa, e aqui a gente tem o caso do Brasil, né, que na rede latino-americana tem uma presença relativamente baixa, né, e que certamente esses bloqueios de idioma afetam o alcance da rede. Né? Aqui a gente tem o número de visitas da rede latino-americana e brasileira. Né? Na latino-americana nós temos 115 municípios brasileiros visitando, enquanto que na rede brasileira, no mesmo período, são 600. E aqui eu chamo a atenção para um outro aspecto fundamental dessa iniciativa, que é a sua escala. Acho que um aspecto muito poderoso disso é o fato de a gente ter 3, 4 plataformas dessas, em estruturas relativamente semelhantes, em paralelo, que nos permite o quê? O benchmark. E isso é algo que aumenta muito a nossa capacidade de gerar conhecimento a respeito dessa experiência de rede, que por si só já é valiosa. Né? Existem já algumas evidências que você precisa ter um número mínimo de membros, né, de um determinado país para conseguir uma massa crítica mínima para conseguir gerar um fluxo de visitas desses países, tá? E que a gente vem observando que a adesão está gerando conteúdo, e isso é parte do objetivo da rede. Né? A gente quer que essa rede tenha, de certa forma, um crescimento endógeno, né? Que sejam os membros da filiação que compartilhem conhecimento dentro dessa plataforma. Ainda que a gente saiba que vai ser em torno de 20% dos membros que vão gerar conteúdo.
Eu vou dar uma acelerada por uma questão de tempo. Tá? Acho que tem um outro ponto importante aqui dessa plataforma, é que a gente pode monitorar o pulso do debate, né, e saber quais são os temas de interesse, o que está gerando, o que está atraindo esse gestor do ponto de vista da discussão de monitoramento e avaliação, e o que, de outra forma, seria muito difícil de ser feito e muito difícil de ser acompanhado ao longo do tempo. Porque a gente tem blogs, comentários, debates, e a gente pode sistematizar essa informação. E eu acho que a gente, hoje, no Banco Mundial, está gastando uma energia maior para tentar sistematizar de maneira melhor a informação e o conhecimento gerado através dessas redes. Né? E eu acho que isso é algo muito importante. Então, só para sintetizar, quais são algumas das primeiras, talvez, reflexões a respeito do que determinam alguns dos sucessos dessa rede, que eu julgo serem experiências muito bem-sucedidas, dado o fluxo, a sustentabilidade, o empoderamento dos países. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, escala. A gente está conseguindo, através de uma plataforma comum em múltiplos países, trocar informação a respeito de um tema comum, e isso, eu acho que nos dá um alcance, uma escala mínima, que é muito importante. Né? São 20 mil visitas mensais, como eu disse, 7 mil membros. Né? Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é que essa é uma rede temática, ela não é funcional, ela não é uma rede de avaliadores, ela não é uma rede de profissionais da assistência social, ela não é uma rede de educação e de educadores, ela não tem essa conotação, ela não é uma rede de economistas, ela é uma rede sobre um tema. Né? E com isso, acho que a gente consegue aumentar muito mais a pluralidade e a contribuição, né? Ela é mais inclusiva. Essa combinação da estratégia online e offline, como eu já havia comentado, tem esse aspecto de crescimento orgânico, que eu acho que é importante de ser reconhecido. Existe um empoderamento crescente dos países e dos capítulos nacionais e do comitê gestor. E eu acho que, aí já falando mais da perspectiva do Banco Mundial, né, o que que eu acho que pode se aplicar para outras instituições parceiras dessa rede, que é o uso dessa ferramenta e dessa plataforma como parte natural do nosso diálogo de política com as nossas contrapartes. Né? Ou seja, essa rede ela não é colocada e vista como algo externo e fora do nosso diálogo, digamos, com o MDS, ou com a SAGE, ou com a SAI, né? Ou com a Secretaria de Educação, ou quando eu vou para o governo da Colômbia, né? Ou seja, eu vou dar assistência técnica, mas eu vou também falar da rede. Por quê? Porque eu quero que, no final do dia, o gestor da Colômbia, ele fale se ele gostou ou não gostou das sugestões que nós demos, ou se ele gostou ou não gostou, ou se ele conseguiu ou não conseguiu implementar o sistema de monitoramento e avaliação, e compartilhe isso através da plataforma. Tá? Por quê? Porque a gente sabe, né? Ou seja, cada colegas, né, todos os alunos, todos os professores do Instituto Unibanco, né, dos cursos lá que a Lígia apresentou, os 1.300 estivessem nessa rede, contribuindo e respondendo perguntas, imaginem a possibilidade de sinergia que isso não poderia gerar. Né? Se cada capacitação que a SAGE oferece em cada canto do Brasil, né, com tantos mil gestores municipais, se, no final, essa rede tivesse sido compartilhado o seu endereço e fosse criado um grupo de discussão para continuar o debate além daquele evento presencial. Imagina os ganhos que isso não poderiam gerar. Né? E o mesmo se aplica para diversas outras experiências que nós, enquanto instituições, temos, né, e já fazemos como parte do nosso dia a dia. E a rede, eu acho que ela deve ser, de certa forma, naturalizada, né, e vista como simplesmente um outro canal de intercâmbio de contato, que não vai se aplicar para todo mundo. Não tenhamos, né, ideia que isso vai ser uma panaceia, uma bala mágica, não é, mas que, repara, são 5.500 municípios, se 10% deles, ou se 1% deles resolverem aderir a algo desse tipo, e eles são os 10 maiores do Brasil, são maiores que vários países da América Central e Caribe, certamente. O futuro, como é que a gente vê, eu acho que alguns dos desafios da rede? Né? Acho que tem sempre que pensar como aumentar o empoderamento dos países nessa plataforma e dos membros. Né? Eu acho que eu tenho uma grande dúvida, que é, será que é possível produzir conhecimento em rede, nessa área, né, em particular? E aí o grande desafio que eu vejo é a falta de um léxico comum,
né? Eu acho que nós damos nomes diferentes para as mesmas coisas e usamos os mesmos nomes para coisas diferentes, e isso dificulta muito essa colaboração em rede. E em que medida a gente pode gerar conhecimento a partir da rede, né? Que aí é uma outra direção, né? E eu queria compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo agora no banco, né? Que é exatamente o quê? Investindo em como a gente pode entender melhor as interações tanto entre os membros quanto os conteúdos dessa rede, né? Acho que ontem a gente viu uma apresentação, na tarde, né, de uma colega que apresentou exatamente todo esse instrumental analítico riquíssimo de interações sociais e de análises, né, de rede. A gente está aplicando isso nas redes latino-americanas, colombianas e brasileiras, para exatamente conseguir entender quais são os nós da nossa rede, né, quais são os vértices dessas nossas redes, se os nossos membros estão conectados, se os nossos membros não estão conectados, se o conteúdo que está sendo gerado na nossa rede ele é um conteúdo conectado ou um conteúdo desconexo, né? E como é que isso está evoluindo ao longo do tempo, para pensar exatamente, e mais, conectando isso com o tráfego, né? Ou seja, hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação enorme ao nosso dispor, né? A gente tem ferramentas como o Google Analytics, que tem lá o número de visitas que cada blog recebeu de cada país do mundo em cada dia, por hora, na verdade. Tá? A gente tem as horas que os nossos conteúdos foram postados, a gente tem quem postou o nosso conteúdo, a gente tem quem comentou esse conteúdo, quem gostou, quem não gostou, quem botou no Facebook, quem mandou no Twitter, né? Quem virou amigo de quem. E parte do que a gente está tentando fazer agora é entender isso. Entender isso e entender como isso está evoluindo ao longo do tempo, para pensar exatamente a sustentabilidade da rede a partir de evidências, né, daquilo que a gente fala tanto que essa rede é sobre, né, que é uma rede de monitoramento e avaliação. A gente está, né, aplicando e utilizando o instrumental analítico que a gente usa em avaliações e experiências de monitoramento para exatamente tentar melhorar o nosso conhecimento a respeito dessa experiência, que, ao nosso ver, é riquíssima, né, para tentar exatamente pensar o futuro, né? Será que essa é uma rede que ela está se fechando e se transformando numa rede de nicho, aonde só 15% dos seus membros, né, conversam entre si e essa conversa não gera nenhum tipo de externalidade para os outros 80%, ou não? Ou será que a conversa desses 15% ela é tão interessante e ela é tão importante que os outros 70%, 80% estão numa boa, e é isso que eles querem mesmo no final do dia, né? Acho que a gente não precisa pensar que uma rede tem que ter todo mundo falando ao mesmo tempo agora, né? E talvez não precise que todos falem, né? Mas o que a gente precisa saber é se essa rede está suprindo essas necessidades de informação que a nossa comunidade de monitoramento e avaliação na região enfrenta. E com isso eu gostaria de terminar com alguns links de interesse, né, que podem ser acessados por vocês, das últimas conferências, os capítulos, né, algumas das ferramentas de feedback que a gente tem, retroalimentação, e agradecer mais uma vez aos organizadores do evento pela oportunidade e a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado e até logo.